Começo já, toda vez que me questionam, mas Renan, temos muitos partidos no Brasil. Nós temos no máximo 5 partidos políticos no Brasil. O que a gente tem são dezenas de cartórios que não tem nenhum esquema programático, não tem ideia, não tem vinculação ao programa. O que eu coloco para os espectadores aqui do Metrópolis é o seguinte desafio: tente me falar qual a diferença programática entre o PP, o PSD, o MDB, o Republicanos, o União Brasil, o PL, Podemos, o PSDB. Não existe diferença programática nenhuma. Todos eles são mais ou menos a mesma coisa e os partidos são apenas cartórios em que projetos políticos locais se inserem, obtêm uma autorização e fazem basicamente o mesmo jogo, que é participar das eleições, compram o voto na base social, base popular, usam esse voto comprado para chegar numa posição, obtêm emendas de deputados federais, desviam um pedaço de emenda, esse dinheiro desviado é usado para financiar a campanha e a roda fica girando. São complexos, é um maquinário político de centrão. Este aí é o grande problema político brasileiro. Toda vez que falam em reforma política não citam isso, que são os nomes do centrão que dominam de fato a política brasileira. São essas centenas de Hugos Motas espalhados pelo Brasil, de Artures Liras, essas figuras que não têm posição para nada e que na prática se valem de um eleitor muito ignorante. Só para te falar, Andressa, podemos disponibilizar isso inclusive para você. Nós fizemos um estudo, existe uma correlação direta entre DH baixo e voto no centrão. Portanto, quanto mais pobre, quanto mais analfabeta, quanto pior forem as condições sociais de uma população, mais a chance dessa população votar no candidato do centrão. E por quê? Porque o centrão, vamos ser honestos, compra voto. Compra voto é compra de voto ao longo do próprio mandato. Um vereador fica dando sapato pro eleitor, dá caixa d'água pro eleitor, dá saco de cimento. Isso não é política, isso não é partido. Para mim, esses caras tinham que ser fechados, esses caras são criminosos. Eu tô falando real, é um bando de criminosos que administra esses partidos políticos no Brasil. Esses caras mantêm o Brasil na mais absoluta pobreza. Eu odeio o PT, mas o PT tem um programa, ele é um partido da esquerda. Eu odeio o PSOL, mas ele tem um programa, ele é um partido de esquerda. Nós temos uma linha muito clara, se a pessoa não gostar da linha política nossa, não entra no partido. A gente não tá querendo fazer amigos, a gente tá querendo construir companheiros de batalha, que é muito diferente de fazer amigos e ficar trazendo um político genérico pra cá, não queremos políticos genéricos, e isso é ser partido político. Já explica pra gente qual é a missão do Missão, qual é o alinhamento. Alguns pontos muito claros. Primeira coisa, nós queremos fazer uma guerra, um combate ao crime organizado, e quando eu falo a guerra ao crime organizado, eu não estou citando aqui uma metáfora, nada. É literalmente uma declaração de guerra do presidente da República, estipular que os faccionados, especialmente as lideranças do crime organizado, sequer brasileiros são, ou seja, a implementação de uma tese do pensador jurídico alemão Günther Jacobs, que chama direito penal do inimigo, que é a ideia de que, cara, faccionados, membros de grupos terroristas e congêneres, não são detentores de direitos fundamentais e preceitos básicos que cidadãos comuns brasileiros como eu e vocês temos e devemos ter. Agora, quem é faccionado, não. Um faccionado não pode. E você tem que ter um direito muito duro, muito firme e muito célere, muito rápido com ele. O Estado brasileiro retome os territórios que estão na mão do crime, coisa de 20 e poucos milhões de brasileiros, 23 milhões de brasileiros vivem em territórios dominados pelo crime organizado. Insira os mais pobres economicamente na economia formal brasileira, libertando eles desse jugo. Ou seja, você não consegue levar serviço público numa região dominada pelo Comando Vermelho. Então, essas coisas acontecem aqui e esses caras têm que ser extirpados do convívio brasileiro. E o termo tem que ser extirpado, ou presos, ou mortos em conflito, como tem que fazer com qualquer organização que é terrorista. Prender uma ator é nesse contexto, Renan? É nesse contexto. Prender um ator é a ideia de que sim, você só vai combater faccionado ou prendendo, ou, se ele resolver revidar, levando a óbito. Não existe outra forma de enfrentar um grupo terrorista ou uma facção criminosa.